vez, sejam todos bem-vindos a este nosso canal Espírita, em nome de Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso canal se destina a levar conhecimento espírita a todas aquelas pessoas que têm curiosidade, mas como já dissemos, não têm coragem de ir a um centro espírita para entender e pesquisar. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a realeza de Jesus. Isso está na Bíblia e está também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Quero lembrar para vocês que a parte religiosa da doutrina, ela é exatamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda perfeita sintonia. E os espíritos superiores, ao traduzir para nós as falas do Evangelho, eles não mudaram nada. Apenas mostraram para todos nós como Jesus realmente queria que as coisas acontecessem. Como Jesus queria que a gente levasse, vamos dizer, mais a sério as suas palavras, o significado delas. Até porque Jesus falou que ele mandaria um Consolador que viria para nos fazer lembrar tudo que ele tinha dito e muito mais. Esse muito mais é a doutrina espírita. E na parte religiosa é exatamente assim. Na parte religiosa da doutrina fala sobre a realeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, mas antes de mais nada, de imediato eu quero pedir a todos os irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal, darem like, apertar aquele botãozinho de inscrito e a opção todas, para que vocês sejam sempre notificados de novas palestras, na terça e na quinta-feira. Então vamos lá, a realeza de Jesus, capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, essa situação ocorreu naquele célebre interrogatório de Pilatos a Jesus, quando foi entregue, né? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertencer à verdade, escuta a minha voz. Meus irmãos, isso aí era o diálogo de Jesus com Pilatos. Era um julgamento. Era um julgamento infame, vamos dizer assim, a coisa mais bizarra que esse mundo já pode ter visto. Mas, se vocês hoje, no século XXI, ouvirem falar em algum tipo de julgamento por aí desse tipo, que foi isso aqui, eu peço a vocês que não se surpreendam, porque não é uma mera coincidência. O homem ruim continua na terra aprontando das suas, né? Muito bem. Então foi exatamente isso aí. Era um julgamento e Jesus estava à frente de Pilatos. Mas antes, o que sucedeu antes disso aí? Primeiro, Jesus estava no Getsemane, né? Foi lá que ele foi preso. Lá diz claramente, quando aquele pessoal do Sinédrio, aqueles tipos de militares, aqueles, vamos dizer, capangas do Sinédrio, chegavam para prender Jesus e perguntaram. Jesus perguntou para eles: a quem buscai? Eles falaram assim: Jesus o Nazareno. Jesus dizia: sou eu. Aí eles caíam por terra. Em Bíblias mais antigas, esse fato ocorreu 3 vezes. Hoje, nessa Bíblia aqui da Igreja Batista Nacional, Monte Sião, só fala uma vez. Mas em Bíblias mais antigas, esse fato ocorreu 3 vezes. Por 3 vezes, Jesus perguntou a eles e eles caíam. Isso mostra aí a realeza espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo e quem estava secundando o Mestre em sua jornada pela terra. Muito bem. Preso Jesus, ele foi levado lá para o nosso irmão Anás. E isso está lá em João 18, 19 e 24. Então vamos lá. João 18, 19 e 24. Vamos ver como é que está lá. Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e a sua doutrina. Declarou Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso
e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me bates? Então, depois dessa aí, Anás não tinha mais nada que fazer, não sabia o que fazer, pegou Jesus, amarrou e mandou levar para Pilatos. Então, a parte de Pilatos nós já lemos aí. Jesus chega na frente, primeira coisa que Pilatos fala é perguntar: por que vocês me trouxeram esse homem? Não vejo nele crime algum. Os judeus responderam assim: olha, se ele não fosse um malfeitor, nós não teríamos trazido para você. E Pilatos insistiu: mas que crime foi que ele cometeu? Qual foi o crime de Jesus? Isso está lá mesmo, em João 19, 6, 8. Jesus, eles dizem assim, João 19, 6, 8. Vejam bem, o crime de Jesus. Por que eles queriam matar Jesus? Eu sempre digo que eles queriam matar Jesus por causa do amor que Jesus trouxe para todos nós. Jesus igualou a todos nós e deixou bem claro em todas as suas falas, em suas prédicas, que todos nós somos filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai, né? E para aquele povo daquela época, isso não era interessante, não. Eu acho que eles até sabiam disso, mas isso era uma verdadeira heresia. Considerar todo mundo igual, todo mundo filho de Deus, isso não tem nenhuma procedência, não tem nenhuma lógica nisso. Isso chega a ser herético, chegava a ser herético para eles, para aqueles homens do Sinédrio, para os judeus. E decididamente, esse homem falava que tinha que morrer. Então qual foi o crime que Jesus cometeu? Olha bem, 19, 6, 8. Diz assim: ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós, outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Pilatos não via crime em Jesus. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Principalmente por causa de um outro episódio que aconteceu, que está lá em Mateus 27, 19. Nesse intervalo, esses interrogatórios de Jesus, essas perguntas, aquela parte, vamos dizer, processual daquilo que deram o nome de julgamento, a Cláudia Prócula, que hoje é Santa Cláudia Prócula, mandou alguém dizer para Pilatos a seguinte frase, para ele não se envolver com esse justo. Ela tinha tido um sonho e tinha sofrido muito no sonho por respeito desse homem. Então ela mandou avisar. Pilatos já não queria, ele não via crime nenhum em Jesus. Então ele não queria matá-lo. Ele não havia infringido nenhuma lei romana, que era Roma que mandava lá. Ele tinha mandado para pagar tributo a César, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então que crime esse homem tinha, gente? Mas agora, já que vocês querem matar, por que vocês não matam? Matam vocês mesmos, de acordo com as leis de vocês. Crucificam vocês mesmos. Olha o cinismo deles aqui. Está lá também em João 18, desta feita, 28 a 32. Rapidinho. Depois levaram Jesus para a casa de Caifás, para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra esse homem? Novamente Pilatos perguntando. Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos a ti. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós e vós outros, julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar. Olha o cinismo. A nós não nos é lícito matar. Nós não podemos matar, mas podemos mandar matar. Então trouxemos aqui para você matar, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo como ele iria morrer. Então, mesmo a essa altura, o Pilatos já estava bem afim de soltar Jesus. Mas eles fizeram uma nova ameaça com Pilatos, uma nova chantagem.
E aí Pilatos fraquejou de vez, né? E o Filho de Deus foi crucificado. Vejam bem, ainda lá, agora em João 19, nós vemos isso lá, 19, 15. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Aí, essa altura, não temos rei, senão César, Pilatos tremeu na base, né? Porque ele sabia que se ele não fizesse aquilo que aqueles homens estavam querendo, aqueles homens venais e corruptos da época, com certeza eles iriam intrigá-lo com Tibério. E Tibério não gostava muito de Pilatos. Ele só estava ali por questões políticas e nada mais. Tibério era inimigo de Pilatos. Tanto que na doutrina espírita, aquele guia espiritual de Chico Xavier, chamado Emmanuel, na época ele era um senador romano. E foi lá para a Judéia para fazer uma auditoria sobre o governo de Pilatos. Certo? Então, meus irmãos, diante disso, nós não temos nenhuma dúvida em afirmar, e a doutrina é que nos orienta assim, nos espíritos superiores que orienta assim, a realeza de Jesus é espiritual. Disso ninguém tem dúvida. Mas tem uma pergunta, a realeza de Jesus não poderia ter uma realeza terrestre? Será que não? Eu creio que sim. Quando é que ele poderia ter essa realeza terrestre? No dia que tudo que ele nos ensinou fosse cumprido em nós. Aí sim, o reino de Deus seria aqui. Ele falou assim, por agora meu reino ainda não é aqui, mas vai ser aqui. Não que ele virá do céu e vai ficar aqui morando com a gente aqui. Não, não é isso não. Mas o reino dele será aqui na terra o dia que todos os ensinamentos dele, todo o evangelho estiver sendo verdadeiramente cumprido por todos nós. Quando a gente estiver, no mínimo, se respeitando como irmãos. Porque hoje nós não nos respeitamos como irmãos. E muito menos amar. Eu disse no início e repito, se a gente se amasse um pouquinho só a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, essa guerra lá na Ucrânia, leste europeu, que ameaça até a vida no hemisfério norte da Terra, não estaria acontecendo. Isso é o desamor do homem que está sobre a Terra até hoje, século XXI, tal qual esses homens daqui, da época de Jesus. Por enquanto, meus irmãos, e por hoje é só, eu agradeço a todos vocês, rogo a Deus que abençoe a todos vocês e seus familiares. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.